Sabe aquela história de que para toda ação existe uma reação? Pois é, isso vale para a física, mas vale muito para a história também. E hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto, lá da Inglaterra do século XVI, uma história de poder, de ambição e principalmente de um erro de cálculo que foi, assim, fatal. Olha só essa frase. Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Essa é a grande lição de hoje. É um princípio de poder que um homem, lá atrás, quase 500 anos atrás, aprendeu da pior forma possível. E a gente vai descobrir quem foi esse homem e o que exatamente aconteceu com ele. Então, fica a pergunta, né? Por que é que uma mudança muito radical, muito rápida, pode ser tão perigosa? É essa questão que vai guiar a nossa conversa. E para responder, a gente precisa voltar no tempo, para a história de um cara chamado Thomas Cromwell e o rei dele, o famoso Henrique VIII. Então, vamos lá. Imagina a Inglaterra na década de 1520. O rei Henrique VIII está no trono e ele tem um problema. E não é um probleminha qualquer, não. É um problema enorme, super pessoal, mas que tinha o poder de bagunçar o reino inteiro. A questão era a seguinte: o rei precisava desesperadamente de um herdeiro homem para continuar a dinastia. Só que a esposa dele, a Catarina de Aragão, não conseguia ter um filho homem. Para complicar, ele estava apaixonado por outra mulher, a Ana Bolena. A solução? Divórcio. Só que ele pediu para o Papa e o Papa disse não. Pronto, a situação travou. E nesse impasse, nesse vácuo de poder, surge uma brecha para alguém com uma ideia bem radical. Olha só essa linha do tempo. Dá para ter uma ideia bem clara do que a gente vai ver. E o que mais me impressiona aqui é a velocidade. Olha isso, o dilema do rei começa nos anos 20 e em 1540 o cara já está sendo executado. É uma ascensão e uma queda assim meteóricas, menos de 10 anos. Vamos entender como é que isso aconteceu. E é exatamente aí que entra o nosso personagem principal, Thomas Cromwell. Enquanto todos os outros conselheiros do rei ficavam ali sem saber o que fazer, com medo de dar uma sugestão, Cromwell, que veio de uma família simples, sem nobreza, chega com uma solução. Uma solução que era, ao mesmo tempo, brilhante e chocante. E a ideia dele era essa, basicamente, esquece Roma. Vamos romper com o Papa, criar a nossa própria igreja aqui na Inglaterra e o chefe supremo dessa nova igreja vai ser o rei. Pensa na audácia disso. Ele não estava só tentando achar uma brechinha na lei para conseguir um divórcio. Não, ele estava propondo uma revolução completa. Jogar fora séculos de tradição e dar um poder absurdo, o poder da igreja, direto nas mãos do rei. E o que o rei achou disso? Ele amou. Em 1531, Henrique VIII bate o martelo. É essa a solução. E como recompensa por essa ideia genial, Cromwell, o filho de um ferreiro, vira o homem mais poderoso da Inglaterra. Ele se torna o verdadeiro poder por trás do trono. A ascensão dele foi tão rápida, tão radical, quanto a própria mudança que ele mesmo inventou. Ok, com esse poder todo na mão, Cromwell começou a botar o plano em prática. E olha, o divórcio do rei era só a pontinha do iceberg. O plano dele era muito, mas muito maior. Era remodelar a Inglaterra inteira. Essa tabela aqui mostra bem o tamanho da coisa. Antes, a lealdade era com o Papa, em Roma. Agora, era com o rei, os rituais católicos de séculos, substituídos por reformas protestantes. E talvez o mais importante, os mosteiros, que eram superpoderosos e ricos, e que funcionavam como o centro da vida de muita gente, tiveram toda a sua riqueza confiscada pelo Estado. Foi uma virada de chave, assim, gigantesca, e tudo isso aconteceu de uma hora para outra. Tá, mas e o povo? Como é que o povo inglês reagiu a essa mudança toda? Bom, com certeza não foi com festa e aplauso. Foi com medo, com horror. E esse foi o grande erro de Cromwell. Ele subestimou de um jeito fatal o quanto as pessoas eram apegadas às suas tradições. Porque, pensa bem, não era uma mudança abstrata, lá longe. As pessoas viram, com os próprios olhos, as igrejas onde foram batizadas sendo demolidas, as imagens dos santos quebradas. Aqueles mosteiros que davam comida, cuidavam dos doentes, dos pobres, foram fechados. De repente, surge uma multidão de mendigos, gente sem ter para onde ir. E, para piorar tudo, para pagar por essa reforma, Cromwell ainda criou um monte de imposto novo. A reação, claro, foi inevitável. Chegou 1535 e a raiva do povo simplesmente explodiu. Começaram revoltas gigantescas, principalmente no norte do país, que quase derrubaram o rei. Aquela mudança super rápida do Cromwell acabou gerando uma contra-reação violentíssima, algo que ele aparentemente não imaginava.
E aqui, gente, vem o ponto de virada. Sabe quem começou a ficar com o pé atrás com as reformas? O próprio rei Henrique VIII, o cara que o Cromwell deu todo o poder. Ele começou a pensar, peraí, eu só queria um divórcio, não uma guerra civil religiosa. O principal apoiador de Cromwell estava começando a pular fora do barco. Cromwell, que não era bobo, percebeu que a coisa estava ficando feia para ele. Ele sentiu que estava perdendo o apoio do rei. E aí, desesperado, ele fez uma última aposta. Uma jogada de altíssimo risco para tentar recuperar o prestígio. Uma jogada que, no fim, selou o destino dele. Vamos ver o passo a passo dessa jogada. Primeiro, ele percebe o perigo, a água batendo no pescoço. Segundo, ele pensa, vou arranjar um novo casamento para o rei com uma princesa protestante. Assim ele amarrava o rei às reformas dele. Terceiro, para convencer Henrique, ele encomenda um retrato da noiva, a Ana de Cleves. Claro, um retrato bem generoso. E aí vem o passo 4. O desastre total. O rei conhece a noiva pessoalmente e ela não era nada parecida com a do retrato. Ele ficou furioso, se sentiu enganado, humilhado na frente de todo mundo. Toda aquela raiva que o rei já estava sentindo por causa das revoltas, do caos no país, agora tinha um alvo perfeito, Thomas Cromwell. Em junho de 1540, ele foi preso, acusado de heresia. E só 6 semanas depois, o grande arquiteto da reforma inglesa foi decapitado em praça pública. E a multidão que assistiu aplaudiu. E aí? O que a gente aprende com essa história toda? Com essa ascensão e queda tão espetaculares? A história do Cromwell não é só sobre a política da Inglaterra de séculos atrás. É sobre uma verdade bem profunda da natureza humana. Essa frase aqui é perfeita. A reforma do Cromwell foi como dar uma tacada com muita força numa bola de bilhar. Ele estava mirando numa única coisa, que era resolver o problema do rei. Mas a pancada foi tão forte que as outras bolas saíram voando para todo lado, sem controle nenhum. A nobreza, o povo, até o próprio rei, tudo começou a se mover em direções que ele não previu e não conseguiu controlar. Virou um caos. E o que ele ignorou foi esse conceito aqui, o tal do conservadorismo oculto. É uma tendência que todo mundo tem, bem lá no fundo, de se apegar ao que é familiar, aos hábitos, aos rituais de sempre, especialmente quando o mundo parece meio inseguro, meio caótico. Não é uma questão de política, é psicologia pura. O que é familiar traz uma sensação de conforto, de segurança. E quando alguém chega e arranca essa segurança de uma vez só, o resultado é trauma, é ansiedade. E isso, mais cedo ou mais tarde, vira revolta. O Cromwell achava que a lógica do plano dele era tão boa, tão perfeita, que todo mundo ia aceitar. Ele não sacou que a briga dele não era contra a lógica das pessoas, mas contra as emoções mais profundas delas. Então, o que fica de lição para a gente? Primeiro, nós somos seres de hábitos. Segundo, nunca, mas nunca subestime o poder da tradição. E terceiro, e talvez o mais importante, se uma mudança grande é realmente necessária, o segredo é fazer com que ela pareça só uma pequena melhoria do passado, e não uma ruptura total e violenta. E tudo isso nos traz a uma última pergunta para a gente ficar pensando. A história do Cromwell aconteceu há séculos, né? Mas esse padrão, ele se repete? Onde será que a gente vê hoje, no nosso mundo, mudanças acontecendo rápido demais, passando por cima do apego que as pessoas têm ao que é familiar? É uma boa reflexão, valeu para acompanhar essa análise.